Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta terça-feira nós vamos analisar a passagem de Matheus Babi pelo Atlético Paranaense e tentar entender o que deu errado. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o tema do vídeo de hoje. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque segundo informações do jornalista Bruno Mucchi, da Rádio Caxias, posteriormente confirmada por fontes próximas ao Atlético Paranaense, o Juventude acertou a contratação do centroavante Matheus Babi. Para possibilitar a concretização do negócio, o Atlético rescindiu o contrato do centroavante de 27 anos de idade, cujo vínculo era válido até 31 de dezembro deste ano, e Babi assinará com o clube gaúcho um contrato válido também até 31 de dezembro de 2025. Bastante comemorada pelos torcedores nas redes sociais, a saída do centroavante deu espaço a todo tipo de bravatas nas redes sociais. Não faltou quem afirmasse, por exemplo, que Matheus Babi nunca teve nível para defender o Atlético Paranaense. Mas será que é esse o caso? Será que é tão simples assim? Eu vou convidar vocês a fazer uma reflexão mais completa e mais profunda sobre esse tema e a gente vai tentar entender o que deu errado durante a passagem do centroavante pelo Atlético Paranaense. E para isso, é evidentemente que a gente vai relembrar o contexto em que o Matheus Babi foi contratado pelo Atlético. Emprestado ao Botafogo pelo Serra Macaense na temporada 2020, Babi marcou 15 gols e concedeu uma assistência em 3.199 minutos pelo clube carioca naquela temporada. E mais do que isso, ele se destacou como um jogador de rara mobilidade considerando a sua estatura de 1,91 m. Naquela ocasião, o Botafogo fez todo o esforço possível para manter o centroavante, que tinha 23 anos de idade. Porém, um Atlético que era economicamente mais poderoso levou a melhor na disputa e concretizou, fechou a negociação. Matheus Babi foi anunciado oficialmente como reforço do Atlético Paranaense em 13 de abril de 2021. Na ocasião, o rubro-negro pagou 9 milhões de reais ao Serra Macaense para adquirir 70% dos direitos econômicos do jogador e mais 3 milhões de reais ao Botafogo para rescisão antecipada do contrato de empréstimo do atacante. Ou seja, naquela ocasião, os 12 milhões de reais que o Atlético pagou como um todo na operação transformaram Matheus Babi na contratação mais cara da história do clube. E quem afirma que o Babi nunca jogou nada pelo Atlético precisa relembrar os primeiros meses do jogador com a nossa camisa. Porque entre abril e julho de 2021, o Matheus Babi disputou 23 partidas pelo Atlético, somando 1.120 minutos, onde ele marcou 4 gols e concedeu uma assistência. Em média, uma participação direta em gol a cada 244 minutos, em meio a uma disputa com Renato Kaiser pela titularidade no comando do ataque do Atlético. Lembram, por exemplo, do quarteto formado por Nicão, Davi Terans, Vitinho e Matheus Babi no início daquela temporada? Foi muito elogiado no início da campanha do Atlético no Campeonato Brasileiro em 2021, ainda sob o comando do Antônio Oliveira naquela ocasião. Agora, a gente tem que ser justo. Em 25 de julho de 2021, quando o Matheus Babi sofre uma das lesões mais graves que um jogador de futebol pode sofrer, que é uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, que acabou afastando ele dos gramados até maio do ano seguinte, ou seja, quase 10 meses, ou cerca de 10 meses para ser bem preciso. O Matheus Babi, na reta finalzinho ali, antes da lesão, chegou a dar uma osciladinha para baixo, não estava mais jogando tão bem, e aí ele se lesiona, e depois disso, depois dessa lesão, depois de 10 meses afastado dos gramados, a mobilidade que caracterizava o jogo do Babi se perdeu quase que completamente, ou até completamente, se você quiser ser mais rigoroso. Ele se tornou um jogador menos móvel, menos ágil, menos participativo, e aí a falta de força física que ele tem associado a essa altura, o fato de ele ser esguio, como dizem, magro e alto, acabou custando um preço alto, porque um jogador com essa estatura, se fosse fisicamente mais forte, ainda poderia se converter, por exemplo, num atacante de área para disputar fisicamente com os zagueiros, mas o Babi dependia muito dessa capacidade de se movimentar para poder viabilizar o seu jogo. E da sequência disso, ele ainda retorna ao Atlético, joga algumas partidas, ainda muito fora de forma, e acaba sendo emprestado em 2022 ao Santa Clara do futebol português, em 2023 ao Goiás e 2024 ao Peñarol, para a disputa do Campeonato Uruguaio.
agora nunca mais se aproximou de retomar aquele que foi o seu melhor nível da carreira. E essa talvez seja a grande questão do vídeo de hoje, o motivo pelo qual eu decidi gravar um vídeo sobre Matheus Babi no momento da saída do jogador do clube. Eu não consigo responsabilizar o Atlético por uma lesão que causou esse mau desempenho que todo mundo tanto critica, e muito menos consigo culpar o Babi por ter se lesionado, porque é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. E o Babi, gente, nesse contexto, na minha avaliação, é um caso típico de falta de sorte. Falta de sorte, talvez até mais do Babi, que teve a carreira muito prejudicada por essa lesão, do que do próprio Atlético, que logicamente perdeu o dinheiro investido na contratação. O Babi nunca mais conseguiu corresponder, mas o Atlético segue e o Matheus Babi talvez não consiga se manter no nível em que ele esteve quando ele foi negociado do Botafogo pro Atlético, por exemplo. Ninguém deveria avaliar uma decisão com base naquilo que nós já sabemos que aconteceu depois dessa decisão. Nós que estamos aí cerca de 4 anos avançados em relação ao momento que o Matheus Babi foi contratado. Porque caso contrário, você acaba correndo o risco de se transformar no que se chama de engenheiro de obra pronta. É fácil criticar a contratação do Matheus Babi agora. Para analisar de maneira justa essa contratação, a gente precisa considerar os fatos e as circunstâncias que existiam no momento em que a decisão de contratar o jogador foi tomada, e naquele momento ele era um jogador que vinha num excelente momento técnico por um clube importante do futebol brasileiro, 23 anos de idade, ou seja, potencial para se desenvolver ainda mais, e o Atlético fez um movimento de mercado que foi sim interessante, foi muito comemorado naquele momento. Agora veio a lesão, e isso é uma coisa que ninguém poderia prever. E então, no geral, gente, eu desejo boa sorte pro Matheus Babi. Acho que ninguém teve culpa de nada nessa história, nem ele nem o clube. O clube, no máximo, tem a culpa, né, a responsabilidade de ter insistido um pouco demais com o jogador pós-lesão, mesmo com os empréstimos. E tomara que o Matheus Babi consiga se reencontrar no Juventude, se reinventar, conseguir se manter num nível interessante, até para ele poder eventualmente sustentar a sua família. Certamente tem pessoas que dependem dele. E o Atlético que faça bom uso desse espaço, dessa folha salarial, nesse espaço da folha salarial que vai ser aberto, para trazer um jogador importante, para trazer um jogador que possa contribuir de fato com o clube, como o Matheus Babi infelizmente não pôde nos últimos anos. Mas quero saber também, claro, a sua opinião, o que você achou da passagem do Matheus Babi pelo Atlético. Você acha que ele teve culpa, que o clube contratou errado? Deixa aí nos comentários. Como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra Atleticano, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.